noite, tudo bem? Para quem, como vocês devem saber, e para quem não sabe também, depois dessa sessão que a gente vai ter agora de garotos de programa, a gente vai ter um debate também com o professor John Milton, que é professor de literatura inglesa lá na Letras USP, e também especialista em estudos de tradução e nas peças de Shakespeare. Antes da gente exibir o filme, ele vai fazer uma fala bem breve para contextualizar para a gente as peças Henrique IV, primeiro e segundo, que inspiraram o filme do Gus Van Sant, que a gente vai ver. E, enfim, vou passar a fala agora para ele. Depois da fala dele, a gente passa o filme. E depois do filme, a gente tem o debate. Tá bom? Então, ótimo ver tantas pessoas aqui. Eu pensei que ninguém mais fosse no cinema, mas parece que há gente que ainda vai no cinema. Ok, então eu vou falar basicamente agora sobre Henrique IV. Quem conhece as duas peças, as peças históricas de Shakespeare? Especialmente Henrique IV. Ninguém. Oh, sim, uma pessoa. Sim, tem Henrique IV 1 e 2. Duas partes, sim. Não, Henrique VI. Henrique VI. Os três de Henrique VI. Ok, então eu vou falar um pouco sobre isso. Eu estava falando agora com a Vitória que esse título, Garotos de Programa, o título em português, do português de Portugal é muito melhor, A Caminho de Idaho. Que eu acho muito, muito melhor. Garotos de Programa dá uma ideia que no filme não é exatamente isso. Ok, as peças históricas. Vamos começar não com Henrique IV, mas com Ricardo II. Um rei muito ineficiente, sonhador, idealista, poeta, mas não dá para ser rei. Ele é deposto pelo primo dele, Bolingbroke, que torna-se Henrique IV. Então, o filme é Henrique IV, parte 1 e 2. Henrique IV, que vocês vão ver, na adaptação de Henrique IV, o pai da personagem principal, Scott Favor, Keanu Reeves, o pai dele, o prefeito, é o equivalente do Henrique IV. Henrique IV tem uma relação péssima com o filho dele, Keanu Reeves, Scott Favor. Por quê? Keanu Reeves, peça de Shakespeare, basicamente fica bebendo, ele tem um monte de amigos marginais, entra no até crime, um roubo, bebe, fica com um monte de muito mulherengo, com prostitutas. Não tem nada gay em Shakespeare. Certos elementos de Shakespeare têm elementos gay, mas a parte gay do filme não tem nada a ver com Shakespeare. Mas o que acontece em Henrique IV é que sabemos do começo, como sabemos daqui, tem um momento que Scott Favor, Keanu Reeves, vai dizer que ele não vai ficar assim, ele vai surpreender todo mundo, ele vai se tornar bom e um bom cidadão e um bom filho do pai prefeito. Podemos ver isso bastante logo depois, não exatamente no começo, uns 10, acho que 15 minutos do começo do filme. Na imagem que Príncipe Harry, o filho do Henrique IV, usa no peça de Shakespeare, é aquele como o sol atrás das nuvens, ninguém vê, mas quando ele sai de atrás das nuvens, ele vai brilhar. Então, ele vai brilhar como o sol. Ele vai esquecer sua vida bagunçada, com os marginais, que vocês vão ver no filme. Ele vai brilhar. Isso é o que acontece nas peças. Na batalha entre as tropas de Henrique IV e os nobres desafetos com o rei do norte da Inglaterra, dos Países de Gales, é vencido pelas tropas do rei e Prince Hal, o filho. Ele
muda no fim de Henrique IV, parte 1. Ainda não falamos da outra personagem muito importante da peça, Falstaff, Sir John Falstaff, beberrão, muito espirituoso, meio ladrão, nobre decadente, que torna-se um tipo de pai substituto para o filho Henrique. A gente vai ver isso na peça. Bob faz esse papel. E a relação entre Henrique, o Prince Harry, e Falstaff é mais próximo do que o relacionamento entre ele e o próprio pai. Como eu falei, ele torna-se um pai substituto. Então, e no final da peça, na batalha, Falstaff, que tudo covarde, acorda, vê o corpo do grande inimigo, o líder dos escoceses, as tropas do norte de Inglaterra, Henry Hotspur, Harry Percy. Para quem gosta de futebol, vai conhecer Tottenham Hotspur. Sim, várias pessoas conhecem Tottenham Hotspur. O nome de Hotspur vem da personagem de Shakespeare, que era verdadeiro, Harry Percy, Harry Hotspur. Então, vocês aprenderam pelo menos uma coisa hoje à noite. Ok, então, eu falei rapidamente detalhes de Henrique IV, parte 1, e Henrique IV, parte 2. O relacionamento entre filho e pai continua ruim, mas agora o Prince Harry, o filho Prince Harry, que torna-se Prince Hal, Henry, Harry, toda a mesma coisa. Agora ele está seguindo o caminho para ser o próximo rei. Ele está com inveja de pegar a coroa. E quando o pai dele está morrendo, ele pega a coroa. O pai dele ainda não morreu, ele dá uma bronca. Você está só querendo ser rei. Não vamos ver isso no filme, mas vamos ver a maneira na qual o próprio Prince Harry muda sua vida. Vocês vão ver isso, a gente pode conversar sobre isso depois do filme, porque vocês vão ver isso. E o que ele tem que fazer no fim do filme? Ele tem, no fim da peça, Prince Harry, para continuar na vida certinha como futuro rei, já no fim de Henrique IV, parte 2, ele é coroado. E há a cena da rejeição, uma cena muito importante em Shakespeare, e a parte importante da ópera também de Falstaff. E uma das cenas mais famosas de Shakespeare, Falstaff, o vagabundo, o cavaleiro decadente, ladrão, pensa que ele vai ser recompensado pelo novo rei. E tem um cargo bom, dinheiro, etc, etc. Mas não. Para ser o rei certo, certinho, correto, que o novo rei, Henrique V, tem que fazer? Ele tem que rejeitar o passado dele totalmente e rejeitar especialmente Falstaff. Isso vocês vão ver no filme. Depois de Henrique IV, parte 2, vem Henrique V. Há filmes de Henrique V interessantes, mas isso seria para outro dia. Para quem chegou depois ou perdeu, vou pedir para o professor John Milton repetir um pouco da fala dele, do começo, agora pensando também no filme que a gente já assistiu. E aí, depois dessa fala pequena no começo, a gente dá sequência ao debate e abre para perguntas para vocês. Tá bom? Basicamente, a gente tem duas partes pouco conectadas do filme. A parte do Shakespeare e a parte do Mike. A parte do Shakespeare vem, basicamente, a história do Scott Favor. Scott Favor, que
no começo do filme ele está na vida com os marginais, bebendo. Nesse caso tem a prostituição masculina, que claro que não existe em Shakespeare. E depois, no final do filme, sabemos que sempre ele vai voltar para ser homem do bom, entre aspas. E podemos ver no fim do filme que ele rejeita toda a parte anterior da vida dele, especialmente a personagem que era muito forte na vida dele, o Bob. Então, essas partes são muito similares à história de Henrique IV, parte 1, e parte 2, que tem a rejeição do Falstaff, e Henrique V sabemos que nunca vemos o Falstaff morrendo, mas sabemos que ele morreu. Então, Henrique IV, parte 1, parte 2 e Henrique V. Não sei, eu não li crítica gay sobre o filme, mas eu acho que poderia... isso aqui foi o filme 91 de Gus Van Damme, foi o tipo novo queer cinema, mas eu acho que poderia, hoje em dia, eu não vi crítica gay, não sei se alguém aqui viu crítica gay sobre o filme, mas poderia ser muito criticado do lado gay. Pelo seguinte, o Scott Favor rejeita aquela vida anterior, ele não pode ter nenhum tipo de felicidade num relacionamento com o Mike, e ele volta para a vida heterossexual com a moça italiana Carmela, rejeitando toda a vida anterior. Então, isso poderia ser uma interpretação que segue muito próxima à história de Henrique IV, partes 1 e partes 2, com o futuro rei rejeitando na coroação no final de Henrique IV, parte 2, rejeitando toda a vida interior. Então, com o filme, isso aqui é dado tipo uma ênfase em um lado gay, rejeitando a vida gay, voltando à heterossexualidade e a vida, entre aspas, normal. Queria ouvir vocês. Uma coisa que eu achei interessante do filme foi, principalmente no começo, nas partes do Scott Favor, ele tem meio que uma linguagem muito própria, que é meio que uma mistura dessa cadência shakespeariana com com o inglês moderno e com as gírias que eles usavam. Isso é interessante. Nas cenas naquele cortiço, aquele prédio ocupado, várias das falas vêm diretamente do Shakespeare. Se vocês cotejaram, vocês vão ver. Primeiro tem uma fala muito famosa quando Bob entra. We have heard the chimes at midnight. Ouvimos os sinos da meia-noite, que é muito famoso, que já vimos que vamos morrer meia-noite assim. Chimes at Midnight, claro que o título do filme de Orson Welles, do Henrique IV, partes 2 também, parte 1, parte 2, que ele faz o papel de Falstaff. Então, exatamente isso, não só o próprio Scott Favor, mas também o Bob usam, são linhas entrecaladas de Shakespeare. E no final, quando ele rejeita Bob, no final, ele usa exatamente o que Shakespeare, acho que eu escrevi aqui, ele usa exatamente as palavras de Shakespeare quando ele rejeita Bob no final. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Não, escrevi umas outras coisas. Quando the lion would not touch the king, quando Bob está dizendo porque ele não matou os ladrões, não matou o próprio Scott, quando ele roubou Falstaff, depois dele roubar aqueles bêbados lá.
The lion would not kill the king. The lion would not touch the king. Isso foi uma coisa, exatamente quando ele que foi a plague upon all the cowards, chopped herring, street denizens, horseback break, huge hill. Essas são palavras vindo exatamente de Shakespeare. Então são intercaladas falas de Shakespeare nas cenas com Bob e Scott Favor também. Aí lendo a peça vocês vão reconhecer. Assim. Não, sim, eu queria que eu acho que era meio isso que eu tinha para perguntar, mas eu também queria te perguntar um pouco sobre as coisas da tradução do teatro para o filme e, obviamente, essa modernização que ele faz. Tipo, Shakespeare é esse personagem... Não personagem. Shakespeare é esse escritor que foi revisitado muitas e muitas vezes. Sim, ok. Dá para falar durante horas sobre isso. Vamos fazer uns pontos. Shakespeare sempre foi adaptado. Quando Shakespeare morreu, houve restauração do teatro. Depois da Revolução Inglesa, quando entrou Oliver Cromwell, Commonwealth, os teatros Commonwealth, durante 12 anos, houve um governo, uma república na Inglaterra. A única época durante a qual não havia nenhum tipo de monarca. Nesse período, os teatros foram fechados entre 1648 e 60. Depois, com a restauração, as peças de Shakespeare, com a influência da França, foram vistas como impossível de colocar no palco. E muitas peças foram adulteradas, censuradas ou adaptadas para o novo público. Por exemplo, no Rei Lear tem final feliz. Na adaptação de Nathan Tate, no final Lear não morre e Edgar casa-se com o filho dele, Cordelia. Final feliz. E muita coisa também, Romeo e Julieta, várias adaptações. Sempre houve adaptações e uso de Shakespeare para outros meios. Ele está no domínio público, você pode fazer qualquer coisa. Assim, houve uns 10 anos atrás, e fiquei um pouco assustado. Colegas meus aqui na USP, professores de literatura brasileira, estava criticando adaptações e graphic novel de Machado de Assis. Não podemos tocar Machado. Temos que deixar ele lá em cima. Parece que nesses 10 anos, desde os primeiros novelas gráficos de Machado de Assis, há muita coisa apareceu em termos de adaptação para vários mercados. Parece que as ideias dos meus colegas 10 anos atrás, que não se podia tocar Machado, mudaram um pouco nesses 10 anos. Shakespeare sempre foi adaptado de maneiras muito diferentes. Omkara já passou? Omkara já passou. Se alguém viu Omkara, isso foi uma adaptação muito próxima ao original. Segue Shakespeare com pouquíssimas mudanças. Claro que a ambientação na Índia... E eles são mafiosos, não são os governadores de Veneza, mas segue muito próximo ao original. O que My Own Private Idaho faz? Apropria certos elementos. Então, uma de minhas áreas de estudos da adaptação, diferenças entre adaptação Omkara e apropriação de certos elementos que a gente viu aqui. Eu posso falar um pouco do título.
acho que no começo eu falei que não gostava nada do título em português, mas o título em Portugal, muito melhor, Caminho a Idaho. Idaho é um estado no oeste dos Estados Unidos, muito republicano, acho que com certeza vai votar em Donald Trump, mas muito pouco populoso, então muitos poucos votos. Parece que vem de uma música, uma canção popular na época de um grupo chamado B-52, My Idaho, e falava que, e dá a impressão que é um tipo de lugar, paraíso imaginário. Mas quando se chega naquele paraíso imaginário, você vai pular na piscina, da sua mansão, e se vai afundar para voltar à sua sociedade normal. Não dá para escapar de nossa vida. Tenta escapar e voltamos aonde estávamos. Parece um pouco como Mike aqui. Uma vez eu vi um mangá de Hamlet e tinha um trecho sobre essas... Eu vejo muito na época de hoje em dia que está tendo essa guerra da Ucrânia, guerra de Israel e tal, e Hamlet falava sobre um príncipe que estava vindo para pegar um pedaço da terra da Dinamarca, e não era da Dinamarca, mas ele via no monte, né, via o príncipe, e falava, ele vai morrer muita gente para pegar essa terra, depois vai vir outras pessoas e pegar essa terra de novo, e depois outras pessoas vão pegar de novo, e fala, eu achava incrível. Mas em vezes que eu vi Hamlet no teatro, eu tinha o texto integral de Hamlet, mas eu não li, então não verifiquei. Mas a dúvida parece que no teatro eles não usam muito esse trecho. Eu vi num quadrinho só. Sim, ok, acho que posso responder. Hamlet é uma peça muito longa, peça mais longa de Shakespeare, quase 4 horas, se fizer tudo. No teatro sempre cortam trechos. Então, a parte de Fortinbras, o invasor que toma conta no final, e várias falas dele são cortadas. Pouca gente aguenta 4 horas assistindo Hamlet. Até o filme de Kenneth Branagh tem 2 versões, uma versão mais longa, a versão mais curta. Então, basicamente, tem que cortar coisas. As falas de Fortinbras são muitas vezes cortadas. Desculpa, só um adereço. É que eu vi várias peças e esse trecho nunca é colocado, né? Mas eu lembro muito disso por causa dessas guerras que está tendo hoje em dia. Sim. E, inclusive, o filme, acho que do Kenneth Branagh, parece que não tem esse trecho também, por isso que eu fiquei bastante curioso. Sim. E uma última pergunta que eu iria para o senhor, o que o senhor acha de uma adaptação, por exemplo, que Neil Gaiman, não sei se você vai fazer Sandman e tal, fez alguns do Shakespeare, né? Então ele fazia umas coisas da vida de Shakespeare, né? Sim, por exemplo, o 75, que foi da primeira fase, o final, que era a vida do Shakespeare com a esposa e a filha. O que o senhor acha dessa adaptação da vida? Não, acho que eu li isso, que ele vai com um grupo de meio mágicos lá para fazer encenações. Sabemos tão pouco sobre a vida de Shakespeare. Realmente sabemos que ele viveu em Stratford, que ele nasceu, sabemos que ele nasceu em Shakespeare por causa do registro na igreja, em Stratford. Sabemos que ele morreu em Stratford por causa do registro. Sabemos que ele atuou em Londres, mas ele não deixou nenhum escrito, nenhum tipo de diário, nenhum tipo de carta. Sabemos tão pouco. E todas as vidas de Shakespeare que se pode conseguir são escritos por dicas. Temos algumas referências contemporâneas de pessoas que assistiram peças de Shakespeare. Mas, basicamente, todas as vidas, biografias de Shakespeare são de elementos conjunturais. Ele não deixou nada escrito sobre a vida, as paixões, os amores dele. Nada. Então, autores como Neil Gaiman podem inventar. Ninguém vai ser processado.
Então, tudo isso, depois, 70 anos depois da morte do autor, pode fazer o que se quer. A obra de Monteiro Lobato está no domínio público. Eu também trabalho com Monteiro Lobato. Estou aguardando alguém para escrever a história de Dona Benta jovem, Emília adulta. Pode fazer o que você quer. Vocês? Aqui. Você quer, aqui, acho que eles querem um microfone. O personagem do Scott Favor, ele foi baseado no personagem da peça do Henrique IV. Mas e o Mike? E como o Mike e a narcolepsia dele, que é um ponto super importante do filme, a busca pela mãe dele, como que isso dialoga com a peça original? Eu diria que dialoga muito pouco. E temos dois elementos, de uma certa maneira, sim, porque Mike pertence a um mundo, o submundo, que Scott sabe que ele vai rejeitar. Podemos ver isso, mas a história do Mike, eu acho que não tem nenhuma conexão, absolutamente nada, com Shakespeare. Sabemos, desde, acho que em torno de 40 minutos depois do começo do filme, sabemos Scott faz uma fala muito semelhante a Shakespeare, dizendo que isso aqui é toda brincadeira, que ele vai sair disso e ele vai voltar à vida, entre aspas, normal. Então, há dois elementos muito diferentes. Eu acho que o diretor tentou conseguir ligar, de uma certa maneira, esses elementos, mas eu não vejo nenhuma conexão entre Mike e nada de Shakespeare. Certos personagens de Shakespeare, como o Otelo, têm problemas de epilepsia, mas eu não vejo a conexão aqui. Shakespeare não é uma adaptação de Shakespeare, é uma apropriação de certos elementos de Henrique IV juntado com uma outra história. John, eu acho esse filme muito triste, né? Esse final, especialmente depois que, enfim, que eles confessa os sentimentos para o Scott e é rejeitado naquele momento já inicialmente. Mas uma coisa que eu achei bem curioso, como você tinha adiantado, que a rejeição do Scott da vida passada dele é uma parte que é adaptada da peça. E naquele momento ali que está tendo os dois funerais, e aí o funeral do Bob começa a ficar ali daquele jeito, todo animado, e o Mike olha para o Scott buscando talvez um entendimento, buscando uma esperança de que ele fosse se arrepender dessa virada de costas que ele deu. E não acontece isso, mas o Keanu Reeves ele tem uma expressão ali muito emblemática, assim, que parece que ele está pensando em tudo, em todo o filme naquele momento. Eu queria saber se na peça o personagem também, ele, depois que ele faz o ato de virar as costas para a vida dele, se tem alguma indicação de que ele se arrepende do que ele fez, de alguma maneira. Absolutamente nada. É tudo planejado. Desde o começo, quando Prince Hal, o futuro rei, ele sabe um tipo de complô. Ele sabe, se ele é visto como degenerado, se ele melhorar, o pessoal ele vai dar uma impressão tão positiva para todo mundo, melhor do que se ele tivesse uma juventude certinha. Tudo planejado. Aí vai para Henrique V. Henrique V ele é considerado por alguns críticos como o monarca ideal, por outros críticos como o grande calculador, faz guerra com a França só para melhorar seu próprio Ibope,
para dar uma impressão que ele está juntando o país. E consegue vencer a guerra de Agincourt na França contra os franceses, mas isso custa muitas vidas e é um tipo de guerra desnecessária. Você pode pensar em outros, pode pensar no próprio Putin, fazendo uma guerra desnecessária para melhorar sua situação. Então, isso que fez Henrique V. Então, não há nenhum tipo de arrependimento. Eu acho que eu não vi nada na cara de Scott aqui. Aquela cena não existe em Shakespeare. Como eu falei, sabemos que morreu Falstaff, só relatado. Então, a cena relatada. Eu, pessoalmente, minha crítica o filme seria o próprio Bob. Falstaff, eu mencionei bem antes do filme, considerado pelo grande crítico Harold Bloom, Falstaff junto com Shakespeare, considerados as duas personagens mais humanas, mais vivas, mais bem descritas da obra inteira de Shakespeare. Falstaff muito espirituoso, está sempre rindo, sempre contando piadas. Há uma cena famosa em Henrique IV, parte 1, que Falstaff finge ser o pai, dando uma bronca no filho, e depois eles trocam. Prince Hal finge ser o próprio pai dele, e Hal o filho. Essa cena muito, muito engraçada. Eu não gostei do personagem de Falstaff, de Bob, aqui. Eu acho o cara muito chato, que não tem nada da espirituosidade do Falstaff de Shakespeare. Então, isso que foi minha grande crítica ao filme. Aquele Bob tão sujo. Acho que deu para cheirar, até aqui deu para cheirar a roupa dele. Aqui, muito diferente do Falstaff de Shakespeare, como eu falei, considerado não só por Harold Bloom, uma das grandes personagens de Shakespeare. Eu conheço que, se eu não me engano, é uma adaptação de Shakespeare por um diretor do New Queer Cinema, Edward II, do Derek Jarman. Sim. Enfim, obviamente, assim, mal comparando, mas esses foram duas adaptações de Shakespeare feitas em contextos muito similares, que eu acho que vão para caminhos diferentes. O que você acha dessa relação entre os dois? Se me lembro bem, eu vi muito tempo atrás, Derek Jarman. Sim. Eu vi muito tempo atrás, eu não vi esse elemento que eu vi, a rejeição da vida gay. Eu acho muito pelo contrário. Como eu falei, eu acho que esse filme pode ser visto, talvez hoje em dia, talvez não 20 anos atrás, 30 anos atrás, 25 anos atrás, acho que foi 90 o filme, 91 se fala, 91, quase 25 anos atrás. Claro, naquela época estava realmente entrando em novas áreas, as cenas bastante específicas da prostituição gay, parece que naquela época não tinham sido vistas, ou raramente vistas. Hoje em dia, eu diria que é possível ver o filme como até um filme anti-gay. Ok, se vai ter aquele tipo de vida dissoluta, como jovem, mas depois, com 21 anos, você vai entrar na vida correta. Não? Sim? Não? Discorda? Eu discordo mais ou menos, eu diria, simplesmente porque a figura trágica do filme é o... Mike, sim. É o... Mike. É o Mike, Yeah. E eu sinto que quando você fala de Idaho ser como esse céu, assim, esse paraíso,
a gente vê que a pessoa que está realmente buscando ele, o filme todo é o Mike. E a única pessoa que não acha ele é o Mike. E a gente vê que ele tem o Scott tem essa facilidade de retornar para o próprio Idaho dele, entre aspas. Sim. Mas a gente vê no final que, mesmo assim, ele não esquece da vida passada dele, porque essa vida está com ele mesmo assim. E podemos até ligar o filme com a vida real, porque o próprio River Phoenix morreu de overdose, e acho que dentro de um ano depois do filme ser lançado. River Phoenix, claro, todo mundo conhece o Joker, Joaquin Phoenix, acho que irmão menor dele. E, tragicamente, morreu de overdose, acho que dentro de um ano depois do lançamento do filme, sim. E claro que Keanu Reeves, até podemos ligar muito bem com a vida real. Keanu Reeves depois teve uma carreira de grande estrela de Hollywood, e Mike, River Phoenix, morreu pouco tempo depois. Então, o filme até tem um elemento de realidade. Acho que é um bom momento para fechar. Tá bom, então obrigado a vocês, e fiquei tão surpreso. Tá bom. Obrigado a vocês.